E aí, galera cinéfila? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Se você, assim como eu, é apaixonado por cinema e sente aquela nostalgia boa, já chega dando o like e se inscreve, porque hoje vamos embarcar numa viagem no tempo. Você já parou para pensar que existem filmes que simplesmente desapareceram? Tesouros que o tempo esqueceu, presos para sempre num formato que muitos já nem se lembram. A fita VHS. Hoje, nós vamos resgatar 5 filmes de ação dos anos 80, que, por incrível que pareça, nunca foram lançados oficialmente em DVD ou Blu-ray. É uma verdadeira caça ao tesouro cinematográfico. Pega a pipoca, rebobina a fita na sua mente e vem comigo. Vamos começar essa jornada com um clássico absoluto do cinema de ação B, estrelado por ninguém menos que o mestre do chute giratório, Chuck Norris. Estou falando de Invasão USA, de 1985. Nesse filme, Norris interpreta Matt Hunter, um agente da CIA aposentado que é forçado a voltar à ativa quando um terrorista soviético chamado Rostov, seu antigo nêmesis, decide liderar uma invasão em grande escala nos Estados Unidos. A premissa é pura testosterona dos anos 80, explosões, tiroteios intermináveis e frases de efeito memoráveis. Invasão USA é o suprassumo do patriotismo exacerbado da era Reagan. É barulhento, exagerado e, francamente, um pouco absurdo. Mas é exatamente por isso que a gente ama. Quem não se lembra da icônica cena em que Chuck Norris, com 2 Uzis em punho, abre fogo dentro de um shopping center? Épico! O pôster original, com Norris de pé sobre um mapa em chamas dos Estados Unidos, já diz tudo. O filme foi um sucesso de bilheteria na época, mas por uma complexa teia de direitos de distribuição que se perderam ao longo das décadas, ele nunca conseguiu uma transição digna para os formatos digitais. Hoje, a única forma de assistir a essa pérola é caçando uma fita VHS em algum sebo ou site de leilões. É uma relíquia que encapsula perfeitamente o espírito de uma época. Seguindo nossa lista, vamos para um filme talvez menos conhecido, mas igualmente representativo daquela década. Os Aniquiladores, de 1985. A história é a cara dos anos 80. Um grupo de veteranos da Guerra do Vietnã se reúne para limpar as ruas de Atlanta, que estão dominadas por uma gangue violenta. Pense numa espécie de esquadrão classe A, muito mais sombrio e violento. O líder do grupo, Bill, volta para casa e descobre que seu pai foi assassinado por esses criminosos. Ele então convoca seus antigos companheiros de armas para uma missão de vingança e justiça com as próprias mãos. O filme é cru, direto e não economiza na ação. Tem perseguições de carro, confrontos brutais e aquele clima de justiça de rua que era tão popular na época. Os Aniquiladores surfa na onda de filmes como Desejo de Matar, mas com uma pegada de equipe militar. O interessante aqui é que, apesar de ter tido um certo sucesso no mercado de vídeo, ele também caiu no limbo dos direitos autorais. Produzido por uma companhia menor, a New World Pictures, que passou por diversas mudanças de donos, os direitos de Os Aniquiladores se tornaram um quebra-cabeça jurídico. Por isso, ele permanece como um fantasma, existindo apenas nas fitas magnéticas que resistiram ao tempo. Um verdadeiro item de colecionador para quem curte esse subgênero de vigilantes. Agora, vamos para o nosso terceiro tesouro perdido, O Exterminador do Futuro 2. Mas calma, não é o que você está pensando. Estou falando do filme italiano de 1989, dirigido pelo mestre do cinema de exploração, Bruno Mattei. O título original é Terminator 2, ou Shocking Dark. Sim, eles tiveram a coragem de fazer isso. A trama se passa numa Veneza futurista e poluída, onde um grupo de cientistas e soldados precisa escapar de uma criatura monstruosa que invadiu seu laboratório subterrâneo. Se isso soa familiar, é porque o filme é uma mistura descarada de Aliens: O Resgate com a marca Exterminador do Futuro, só para chamar a atenção. É cinema de guerrilha na sua forma mais pura. Os efeitos são toscos, a atuação é canastrona, mas a criatividade para contornar o baixo orçamento é genial. O filme nunca poderia ser lançado oficialmente em DVD por motivos óbvios: a violação flagrante de direitos autorais. James Cameron e a 20th Century Fox certamente não ficariam felizes. Por causa disso, Terminator Segui, de Bruno Mattei, se tornou uma lenda urbana do VHS. Encontrar uma cópia é como achar um artefato proibido.
Uma peça de uma história alternativa do cinema, onde a cara de pau não tinha limites. É um filme tão ruim que se torna absolutamente divertido e essencial para entender o fenômeno dos mockbusters italianos dos anos 80. Nosso quarto filme é uma verdadeira joia rara do cinema de artes marciais, Gymkata, de 1985. Prepare-se, porque a premissa é uma das coisas mais bizarras e maravilhosas que você vai ouvir. O governo americano precisa de um agente para participar de um torneio mortal chamado O Jogo, realizado no país fictício do Parmistão. A solução? Recrutar um ginasta olímpico, interpretado pelo campeão da vida real Kurt Thomas, e treiná-lo para combinar a graça da ginástica com a letalidade das artes marciais. O resultado é o Gymkata, a habilidade de lutar usando aparelhos de ginástica que convenientemente aparecem no meio da cidade ou da floresta. A cena mais famosa e hilária é quando o nosso herói encontra um cavalo com alças de ginástica no meio de uma praça e o usa para derrotar dezenas de inimigos. É simplesmente inacreditável. Gymkata é a definição de um filme que é tão absurdo que se torna um clássico cult. Produzido pela MGM, seria de se esperar um lançamento em DVD. Mas o filme foi um fracasso tão retumbante de crítica e bilheteria que o estúdio simplesmente preferiu esquecer que ele existiu. Ele foi varrido para debaixo do tapete, tornando-se uma lenda entre os fãs de filmes tão ruins que são bons. Hoje, a experiência completa de Gymkata só pode ser vivida através de uma fita VHS empoeirada, um testemunho de uma época em que os estúdios estavam dispostos a arriscar nas ideias mais malucas possíveis. E para fechar nossa lista com chave de ouro, vamos falar de A Revanche do Ninja, de 1983. Este filme é a segunda parte da trilogia não oficial de ninjas da Cannon Films, que também inclui Ninja, a Máquina Assassina e Ninja 3, a Dominação. Estrelado pelo lendário Sho Kosugi, o filme conta a história de Sho, um ninja que se muda do Japão para os Estados Unidos com sua mãe e seu filho após sua família ser massacrada por ninjas rivais. Ele só quer viver em paz e abrir uma galeria de arte, mas acaba se envolvendo sem querer com uma quadrilha que usa suas bonecas importadas para contrabandear drogas. Quando sua família é ameaçada novamente, ele precisa vestir seu traje ninja e buscar vingança. A Revanche do Ninja é o ápice da febre ninja dos anos 80. Tem tudo que a gente ama: lutas coreografadas, shurikens, katanas e um vilão com uma máscara de prata demoníaca. A cena de luta no telhado, no clímax do filme, é simplesmente espetacular e uma das melhores sequências de ação ninja já filmadas. Assim como outros filmes da Cannon, uma produtora que faliu no final dos anos 80, os direitos de A Revanche do Ninja se tornaram uma bagunça. Embora tenha saído em algumas edições limitadas e de baixa qualidade em DVD em algumas regiões, uma versão remasterizada e amplamente disponível nunca se materializou. Para a maioria dos fãs no mundo, a fita VHS continua sendo o portal definitivo para essa obra-prima da ação ninja. E assim, chegamos ao fim da nossa viagem nostálgica. Esses 5 filmes são mais do que apenas fitas velhas, são cápsulas do tempo, fragmentos de uma era mais simples e talvez mais ousada do cinema de ação. Eles nos lembram que nem tudo está a um clique de distância e que parte da magia do cinema também está na caça, na descoberta desses tesouros perdidos. A complexidade dos direitos autorais e as mudanças na indústria do entretenimento deixaram essas obras para trás, mas elas continuam vivas na memória e nas coleções dos fãs mais dedicados. E aí, curtiu essa sessão nostalgia? Espero que sim. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like caprichado, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas viagens pelo mundo do cinema. Agora eu quero saber de você. Qual outro filme perdido no tempo você gostaria que a gente resgatasse aqui no canal? Deixa seu comentário aqui embaixo. Eu vou ler todos. Muito obrigado por assistir, um grande abraço e até a próxima.